e vai entrando, né? E vai pegando a aula aí. Quem não conseguir também, depois assiste lá pelo canal. Levítico, capítulo 20, a partir do versículo 22, eu vou ler novamente esses últimos versículos do capítulo 20. A gente vai falar sobre ele e a gente vai voltar lá para o capítulo 16, sobre o dia da expiação. Tá? Levítico, capítulo 20, 22, versículo 22 diz assim: obedeçam a todos os meus decretos e leis e pratiquem-nos, para que a terra para onde os estou levando, para nela habitar, não os vomite. Não sigam os costumes dos povos que vou expulsar de diante de vocês. Por terem feito todas essas coisas, causam-me repugnância. Mas a vocês prometi que herdarão a terra deles. Eu a darei a vocês como herança. Terra onde há leite e mel com fartura. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separou dentre os povos. Portanto, façam separação entre animais puros e impuros, e entre aves puras e impuras. Não se contaminem com animal ou ave ou com qualquer criatura que se move rente ao chão, os quais separei de vocês por serem eles impuros. Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Os homens ou mulheres que entre vocês forem médios ou consultarem os espíritos terão que ser executados, serão apedrejados, pois merecem a morte. Então, esse é o finalzinho do capítulo 20, e eu quero reforçar tanto o versículo 8 quanto esse versículo 22. O Senhor está falando algo para nós que traz um conceito um pouco mais amplo, ou algo um pouco mais profundo do que simplesmente está escrito aí na leitura em si, né? Aquilo que Deus está querendo realmente falar. Quando Deus traz ênfase em algo, ou ele traz uma aparente redundância, é porque ele está querendo nos falar de forma maior, mais abrangente mesmo, né? Então, percebam que no versículo 8 e no versículo 22, ele repete a mesma coisa. Então, ele diz assim, versículo 8, obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Então, a primeira palavra que eu queria que vocês grifassem aí é obedeçam. Então, a palavra obedecer, obediência, é a primeira palavra. E lá no 22 é a mesma coisa. Obedeçam a todos os meus decretos e leis. Então, essa primeira palavra, esse primeiro verbo aí precisa ser circulado para que a gente perceba essa redundância. Então, obedeçam está em ênfase aí nesses dois versículos. Depois, ele usa uma outra palavra. Lá no versículo 8, ele usa a palavra pratiquem-nos. E aqui, no versículo 22, ele fala de novo, e pratiquem-nos. Por que que Deus fala obedecer e depois praticar? Porque eu terminei a última aula falando justamente sobre essa questão, de que o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento da Bíblia em si, ele não traz uma real prática daquilo que você conhece ou daquilo que você já leu na Bíblia. Porque a prática, ela tá muito mais ligada ao real entendimento, né, dessa questão do obedecer que eu vou falar. E então a gente coloca em prática. Uma coisa eu falar para você assim, você não deve dormir muito tarde, por exemplo. A gente precisa dormir cedo, é o ideal para nossa saúde. Ok, eu tô te dando uma informação, você sabe dessa informação. Às vezes eu coloquei num recado, você lê aquela informação várias vezes. Agora, isso quer dizer, por você ter lido, por ter um recado ali para você, por você ter colocado ali na sua geladeira esse recadinho, quer dizer que você está indo dormir todos os dias mais cedo? Para que você tenha uma saúde boa, né? Você está indo dormir mais cedo de acordo com o meu pedido? Não. Então, é isso que Deus está falando conosco. A questão da obediência tem a ver com uma reverência, com um entendimento de quem é Deus. E eu então decido, tomo uma decisão. Por isso que obedecer é um verbo, né? Fala de uma reação, fala de uma prática real de obediência, ok? Então, obedecer tem a ver com dar ouvidos,
obedecer tem a ver com o entendimento de quem é Deus, obedecer tem a ver com o dar atenção à palavra, e a prática entra justamente nessa questão de colocar no meu dia a dia a prática daquele conhecimento, a prática daquele entendimento. Então, se nós lemos a palavra de Deus, se a gente conhece os textos bíblicos, se a gente conhece os mandamentos, mas isso não for colocado em prática, não é obediência. É um mero conhecimento de uma letra e que muitas das vezes vai trazer morte espiritual para nós, porque quanto mais nós conhecemos a Bíblia, mas não praticamos ela, a gente corre o risco de ter uma reação inversa, que é o quê? A religião que a gente fala. Então é aquela pessoa que conhece muito, é aquela pessoa que tem muito conhecimento bíblico, às vezes, né, de textos bíblicos, é uma pessoa que vai muito à igreja, é uma pessoa que pratica várias questões, né, ali da igreja, dos cultos, a liturgia, ela tem toda essa capa religiosa, ela faz tudo certinho. Mas na prática não é bem assim. No dia a dia dela, no contexto familiar, no contexto do trabalho, no contexto das práticas diárias daquela pessoa, não está contido nas atitudes, não está contido a real prática daqueles mandamentos. Então é isso que Deus está falando, Ele está reforçando para nós essas duas palavras que parecem ser sinônimo, mas não são sinônimos. Elas são palavras que precisam se completar. Uma não é o sinônimo da outra, igual a outra. Não. Uma completa a outra. Então Deus vai falar, obedeçam. Então tem a prática da obediência. Nós precisamos obedecer a Deus e aí praticar aquilo que Deus tem falado conosco. Você ouviu Deus falar com você, você tem entendido a voz de Deus, você tem entendido as práticas da palavra de Deus. Agora você precisa pôr em prática. O que é que Deus tem falado comigo? Isso. O que é que Deus tem me ensinado? Isso. Como é que eu posso praticar isso, então, no meu dia a dia? É isso que Deus espera de nós. Obediência sem prática se torna vazio, se torna um mero religioso, essa é a palavra, né? O que é uma pessoa religiosa? É uma pessoa que tem um monte de conhecimento e de liturgia e de práticas ali no seu dia a dia, mas que não condizem com aquilo que Deus está falando de real prática da palavra de Deus, tá bom? Então é só aquela capa de cristão ou de crente ou de qualquer outro nome que você queira dar, mas ele é um mero religioso. A prática na vida dele está muito longe. Isaías vai falar um texto, né? Deus falando assim, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Percebam que esse texto de Isaías vai falar de alguém que fala muito bem, inclusive, né? Então, quando se pergunta o versículo bíblico, a pessoa até sabe, ela cita para você o texto bíblico. Mas quando você vai olhar a atitude, o desejo do coração, a verdadeira obediência, ela procede do coração, que significa atitudes de acordo com aquilo que você recebeu de Deus como conhecimento. Então, é isso que Deus pede de nós. Obedeçam, versículo 22, obedeçam a todos os meus decretos e leis e pratiquem-nos, para que a terra, para onde os estou levando para nela habitar, não os vomite. Então a gente falou semana passada também do início aí desse capítulo 20, que vai falar sobre a terra vomitar, né? O vômito, ele tem a ver com algo que não faz bem, né? Quando a gente come algo, que quando bate já no nosso estômago, aquilo não cai bem, o organismo não aceita, é algo que está contrário ao meu organismo, e como aquilo não está de acordo, é natural que o meu corpo queira expelir, e geralmente vai expelir. Então, quando a gente come algo que o nosso corpo não aceita instantaneamente, nós temos o acesso de vômito. Às vezes pode passar ali um tempinho, alguns minutos tal, mas aquilo volta automaticamente e praticamente sem nenhum tipo nem se mexe. A gente, do jeito que você come, você vomita, né? Então, o vômito tem a ver com essa falta do estômago, do organismo digerir aquilo que você está comendo. Tá estragado, tá ruim, tá contaminado e o organismo não vai aceitar. O Senhor está dizendo que se eles não se colocarem como homens e mulheres santos,
que obedecem, que praticam a palavra que Deus está dando para eles, que ouve os mandamentos do Senhor, as leis, que olha para esses decretos e diz: Senhor, não, nós vamos obedecer, nós vamos nos santificar, nós vamos santificar a terra. Inclusive, a gente leu isso também semana passada e retrasada, né? Que eles não deveriam comer os frutos lá durante 3, 4 anos, para que a terra fosse santificada através da atitude deles. Então Deus está falando: se vocês não fizerem o que eu estou falando, a terra vai vomitar vocês. Vocês vão ser jogados para fora de Canaã, dessa terra prometida. Ela não vai ficar com vocês ali. A terra não vai permitir que vocês estejam ali, assim como Deus está fazendo com essas nações que estão morando ali em Canaã, e que Deus vai começar realmente a pôr para fora, né? Literalmente, por conta da quantidade de pecados, de práticas que eles cometem. Porque ele está dizendo aqui para nós, ó, 23. Não sigam os costumes dos povos que vou expulsar de diante de vocês. Expulsar e vomitar tem uma questão muito próxima, né? São palavras que a gente pode até dizer que são parecidas, porque o nosso organismo, ele expulsa, ele põe para fora aquilo que não caiu bem. O vômito é a mesma coisa. Então Deus está dizendo que ele vai expulsar as nações que moram ali em Canaã, por causa do povo, né, de Israel, que ele está dando aquela terra como herança. Então Deus é quem vai fazer isso, não tem a ver com o povo de Israel, tem a ver com o próprio Senhor. Deus vai expulsar de diante deles, por que Deus está expulsando? O versículo está dizendo: por terem feito todas essas coisas, causam-me repugnância. Lembram da palavra repugnância que nós falamos há umas 2 aulas atrás? A palavra repugnância ou abominação, que é a mesma palavra no hebraico, significa justamente repelir, né? Expulsar, pôr para fora, vomitar, né? Por causa do sentido ético. Essa palavra no original lá que a gente falou é toebá, né? Essa questão da repugnância de Deus. É realmente esse mal-estar, né, que é causado em Deus por conta dessas práticas terríveis, que eu não vou voltar, mas que nós falamos muito no capítulo 19, no capítulo 18, todas essas práticas que o povo cananeu tinha, né, de depravação, de prostituição com outros deuses, a quantidade de adoração a outros deuses, a entrega dos filhos a Moloque, tantas coisas, né, que esse povo fazia, que é totalmente contrário à palavra de Deus, e Deus vai expulsá-los daquela terra por causa disso. Deus não aguenta mais o pecado contaminando Israel, Canaã, né? 24. Mas a vocês prometi que herdarão a terra deles. Eu a darei a vocês como herança, terra onde há leite e mel com fartura. Gente, Deus está falando de novo sobre uma promessa que ele faz a Abraão, né? Quando Deus fala, mas a vocês, ele está falando a Israel, ele está falando ao seu povo, ele está falando à sua nação escolhida, que é Israel. Então Deus está falando que ele vai dar a terra como herança para Israel, porque ele prometeu, porque ele já deu essa palavra. Deus jamais vai voltar atrás de algo que ele disse, ele vai cumprir todas as palavras que ele disse. Aqui ele reitera, ele coloca de novo uma promessa que ele fez para Israel, porque é o que vai acontecer. Então ele diz assim: mas a vocês prometi que herdarão a terra deles. Então aquela terra não é daquelas nações que estão morando ali, aquela terra é de vocês. Eu dei a Abraão, Isaque e Jacó como herança. Aliás, a palavra de Deus fala que Deus diz assim: a terra é minha. Né? A palavra de Deus fala que a terra, como globo terrestre, ela é do Senhor. E infelizmente nós, com o pecado, entregamos na mão de Satanás e daquelas pessoas que decidem segui-lo, né? Em pecado, em tantos tipos de práticas aí. Mas o Senhor diz que ele vai dar essa herança para nós novamente. E por que eu falo nós? Ele está falando aqui com Israel, especificamente com o povo de Israel, mas há uma promessa muito maior hoje na nova aliança, que é essa questão da volta de Jesus e da terra sendo restaurada, e todos aqueles que se santificarem, assim como Israel deveria se santificar, também vão possuir a terra, a palavra fala, né? Então tem a ver com um povo, com uma nação, com
com filhos que entendem que obedecer e praticar a palavra de Deus, a lei de Deus, vai nos dar direito a tomar posse da herança do nosso Pai. Então Deus é o nosso Pai e Ele vai nos dar como herança a terra que Ele vai restaurar, que Ele vai expulsar dela, né? Que Ele vai vomitar dela todos aqueles que não amam ao Senhor, que não obedecem à sua lei. Então Deus está falando sobre isso. Versículo 25, portanto, aí pede para eles se separarem mesmo, né? Não vou nem repetir de novo, ele fala sobre eles obedecerem a questão dos animais, a questão das aves, do impuro com o puro. A gente leu tudo isso esses dias atrás. Capítulo 26, versículo 26, vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e os separei dentre os povos para serem meus. Gente, eu vou repetir aqui de novo para vocês essa questão da santidade, porque a gente precisa entender isso. Por que que Deus diz que nós podemos ser santos porque Ele é santo? Por que que Ele pede, na verdade, que sejamos santos, assim como Ele é santo? Porque nós temos a filiação de Deus. Nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, então nós não podemos viver na prática de pecado. O pecado precisa ser uma coisa extremamente de um erro que a gente não desejava, mas que automaticamente a gente já repara, que a gente volta e se arrepende e volta a se purificar no sangue de Jesus. Então, o pecado não pode ser uma prática do nascido de novo. O pecado não podia ser uma prática de Israel como nação. Eles precisavam seguir os mandamentos, as leis para se santificarem. O que trazia santificação para Israel e o que traz santificação para mim e para você hoje na nova aliança é a obediência. Não há outra maneira. Quando nós obedecemos a palavra, quando nós praticamos a palavra, Deus vai dizer aqui, nós vamos ler em seguida, ele vai dizer: eu santifico vocês. Como assim Deus santifica a gente? Porque através da prática da palavra é justamente a forma que Deus faz, que Deus age, para que Ele vá nos purificando, nos santificando. Esse é o processo de santificação. Nós iniciamos esse processo de santificação quando a gente nasce de novo. Eu falo bastante sobre isso quando a gente vai falar sobre o Novo Testamento, né? Sobre como é ser salvo, né? Então, a gente começa esse processo de santificação no momento que a gente aceita Jesus, que a gente nasce de novo, mas esse processo de santificação, ele vai acontecer dia após dia. Até quando, Elisângela? 1 ano? 2 anos? Não, até Jesus voltar. Ou até que eu, né, seja levado para Ele, que eu venha a falecer. Então, o processo de santificação é um processo na vida do cristão que ele é processual, né? Ele tem um processo, ele vai acontecendo dia a dia. A palavra vai falar que é de glória em glória. Então, conforme eu me exponho à palavra de Deus, conforme eu busco o conhecimento e o relacionamento com o Senhor através da leitura da palavra, da meditação, dos estudos aqui que a gente está fazendo, isso vai me santificando. Por quê? Eu vou conhecendo a vontade de Deus, Deus vai ministrando a vontade dele na minha vida e eu vou pondo em prática. Então, obedecer e praticar. Obedecer e praticar. Todos os dias. E aí isso vai fazendo com que o Senhor nos santifique. É o próprio Espírito Santo que tem prazer em nos santificar, em nos purificar de todo pecado, né? Ele faz isso porque é o trabalho dele. Deus derramou do seu Espírito em nós justamente para usar, para fazer com que isso seja usado em nosso benefício. Processo de santificação diante de Deus. Então, é o Senhor quem nos santifica. Por isso que ele fala: sejam santos, porque eu sou santo. Tenham atitudes de filhos, porque vocês são meus filhos. Então, não tem como eu ter uma atitude diferente do meu pai se eu sou filha de Deus. Como é que é ser filho de Deus de verdade? Olha para Jesus. Jesus é o exemplo de filho de Deus aqui na terra. Como é que é ser filho de Deus aqui na terra, ainda no meio do pecado, no meio da idolatria, no meio de tanta contaminação? Jesus foi o exemplo mais ativo
mais pulsante para nós, né? Porque ele demonstrou vivendo como nós vivemos hoje na carne, para mostrar para nós que é possível alguém de carne e osso não pecar. Entendem o que eu tô falando? Sede santos, porque eu sou santo. Então não tem desculpa para nós. Nós somos filhos de Deus, nós precisamos agir de acordo. Versículo 27, ele vai falar para acabar com todo tipo de homens ou mulheres que têm atitudes, né, de mediunidade ou que consultam, né, espíritos. Isso está falando de práticas de idolatria, de prostituição. Novamente, Deus traz isso à tona, que Israel não poderia permitir que isso acontecesse no meio de Israel. Amém? Vamos voltar algumas páginas? Entendido aqui, né? Finalizamos o capítulo 20. Voltem algumas páginas, vamos falar sobre o dia da expiação. Capítulo 16, que a gente pulou, porque eu já queria falar sobre essas leis, sobre essas práticas que Deus estava falando. Eu pedi para vocês pularem e a gente iria voltar. Vamos pegar aí capítulo 16 de Levítico. Capítulo 16 de Levítico. O dia da expiação. Que até aconteceu isso alguns dias atrás lá em Israel. Eles estavam comemorando na nova aliança, ou nos dias de hoje, eles chamam esse dia da expiação de Yom Kippur. Yom Kippur é o dia da expiação, né? Ou o dia do lamento. Eles se lançam em jejum, em orações, em confissão mesmo de pecado, né? É o dia da expiação, Yom Kippur. Depois vem o ano novo deles lá. Foi comemorado agora recentemente, setembro, outubro, alguma coisa assim. Tá bom? Capítulo 16 de Levítico, vamos ler ele então? Eu vou ler o capítulo todo, tá? Capítulo 16 de Levítico diz assim: O Senhor falou com Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, por haverem se aproximado do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo, atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, com calções também de linho por baixo, porá o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Essas vestes são sagradas, por isso ele se banhará com água antes de vesti-las. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Depois pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro, e lançará sortes quanto aos 2 bodes, um para o Senhor e a outra para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. Arão trará o novilho como oferta por seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. E ele o oferecerá como sacrifício pelo seu próprio pecado. Pegará um incensário cheio de brasas do altar que está perante o Senhor, e 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu. Porá o incenso no fogo perante o Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está acima das tábuas da aliança, a fim de que não morra. Pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a parte da frente da tampa. Depois, com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa. Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo e trará o sangue para trás do véu. Fará com o sangue o que fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá sobre a tampa e na frente dela. Assim fará propiciação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas, quaisquer que tenham sido seus pecados. Fará o mesmo em favor da tenda do encontro, que está entre eles no meio das suas impurezas.
Ninguém estará na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer propiciação no lugar santíssimo até a saída dele, depois que fizer propiciação por si mesmo, por sua família e por toda a Assembleia de Israel. Depois irá ao altar que está perante o Senhor e pelo altar fará a propiciação. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá em todas as pontas do altar. Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Quando Arão terminar de fazer propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para frente o bode vivo. Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Depois, Arão entrará na tenda do encontro, tirará as vestes de linho que usou para entrar no Santo dos Santos e as deixará ali. Ele se banhará com água no lugar sagrado e vestirá suas próprias roupas. Então sairá e sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto pelo povo, para fazer propiciação por si mesmo e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado. Aquele que soltar o bode para Azazel lavará as suas roupas, se banhará com água e depois poderá entrar no acampamento. O novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido ao lugar santíssimo para fazer propiciação, serão levados para fora do acampamento. O couro, a carne e o excremento deles serão queimados com fogo. Aquele que os queimar lavará suas roupas e se banhará com água, depois poderá entrar no acampamento. Este é um decreto perpétuo para você. No 10º dia do 7º mês vocês se humilharão. E não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente, porquanto nesse dia se fará a propiciação por vocês, para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Este lhes será um sábado de descanso, quando vocês se humilharão. É um decreto perpétuo. O sacerdote que for ungido e ordenado para suceder seu pai, como sumo sacerdote, fará a propiciação. Porá as vestes sagradas de linho e fará a propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, por todos os sacerdotes e por todo o povo da Assembleia. Este é um decreto perpétuo para vocês. A propiciação será feita 1 vez por ano, por todos os pecados dos israelitas. E tudo foi feito conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Percebem que o texto está falando a respeito de um acontecimento que seria anual. Esse acontecimento não seria semanal, não seria mensal, não seria a cada 3 meses, não. Era algo que deveria ser feito 1 vez por ano, todos os anos. Então, é uma data extremamente importante no calendário judaico. Ele fala do 7º mês aqui, se não me engano, a gente vai ver isso bem de perto aqui. Ele está falando do 7º mês. E é a data onde Israel faz a sua renovação de purificação. É como se fosse, você passa o ano inteiro, literalmente, aplacando, a ira de Deus através das ofertas que são feitas diárias, das ofertas que são feitas nas festas, em todas as ocasiões que Israel tinha que sacrificar e que trazer holocaustos, ofertas de manjar e tudo aquilo que a gente já viu nos primeiros capítulos de Levítico. Além de tudo isso, então tinha uma data que era extremamente importante e muito forte no calendário judaico, que é justamente o dia da expiação. Vamos pegar do início aqui para a gente poder entender um pouquinho esse texto. Então, o capítulo 16, ele vai começar... Alguém chamou? Oi, Soninha. Acho que clicou sem querer, né? Capítulo 16, ele vai falar lá no versículo 2. Olha só. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo,
atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Deus está falando a respeito de algo que provavelmente tenha sido um dos motivos que fez com que ele matasse, fulminasse os 2 filhos mais velhos de Arão. Ele começa o texto falando isso, né? O Senhor falou com Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, por haverem se aproximado do Senhor. Então, quando a gente estudou lá no capítulo 11, se não me engano, né? A morte de Nadab, capítulo 10, a morte de Nadab e Abiú, que fala sobre a falta de reverência, que fala sobre essa presença de Deus que está ali. Pode falar. Clicou lá sem querer também. Essa questão da presença de Deus estar constante ali no meio de Israel, deveria haver uma reverência maior, um temor maior, uma obediência sem limites, realmente, né? Por quê? Porque diante da presença de Deus, o pecado será trazido justiça. E qual é a justiça para o pecado? É a morte. Então, o salário do pecado é a morte. Gente, diante de Deus, o pecador ele vai ser fulminado por causa da santidade de Deus. Então, a gente precisa entender isso, que quando Deus nos pede a santificação, ele está falando de alguém que deseja se aproximar dele. Então não tem a ver com Deus não querer que eu me aproxime ou Deus ter prazer em nos matar quando nós estamos em pecado. É o contrário. Deus deseja tanto a nossa proximidade com Ele, o nosso relacionamento com Ele, assim como era com Adão e Eva antes do pecado. Deus deseja falar conosco dia a dia, de forma muito mais clara e objetiva, e às vezes somos nós que não damos esse lugar para Deus, não conseguimos, né? Dar esse lugar para Deus justamente devido ao pecado, devido à nossa falta de temor e reverência. Então, Deus está citando aqui no capítulo 16 essa situação da morte de Nadab e Abiú, que são os 2 filhos de Arão, que se aproximaram demais da presença de Deus e foram mortos por causa dos seus pecados, da falta de temor e de reverência. Deus lá no capítulo 10 já falou bastante com a gente. Quem não viu, pode voltar um pouquinho aí os capítulos e dar uma olhada, vale muito a pena entender essa questão da graça e da justiça de Deus ali na vida de Nadab e Abiú. Mas Deus então está falando para que Arão não se chegue, não se aproxime tanto da Arca da Aliança, do lugar do Santo dos Santos, do lugar onde a Arca da Aliança ficava, do lugar onde a presença de Deus era manifesta. Então pensa comigo aí, Deus se manifestando, literalmente, a presença de Deus se manifestando em um lugar físico, era no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo. A presença de Deus era constante ali, era um lugar onde Deus habitava, era a casa de Deus no meio de Israel. Então, se Israel, ou se o sacerdote, ou se os levitas, ou se qualquer pessoa tentasse chegar mais perto desse lugar sem a devida purificação, sem a devida reverência e temor, sem a devida santificação, seria morto por causa da presença de Deus, por causa da santidade de Deus. Deus não compactua com o pecado. Lembra que ele está falando o tempo inteiro para eles não se contaminarem com morte, não se contaminarem com sangue, não se contaminarem com animais impuros, não se contaminarem com nenhum tipo de impureza, porque eles devem estar sempre brancos, limpos, né? A tipologia ou a forma para a gente entender isso é quando a gente põe uma roupa branca mesmo, né? Quando você põe uma roupa branca, um vestido branco, uma camiseta branca, uma calça branca, uma roupa inteira branca, o que acontece se você encosta em alguma coisa que está sujo? Automaticamente você vai sujar aquela roupa branca e vai ficar nítido, vai ficar notório, né? Aquela sujeira. A gente vê de longe na roupa branca a sujeira, não é assim que acontece? Já no preto não acontece. Então, o que Deus está dizendo é, se eles estão purificados, se Deus tem purificado a vida do seu povo, de Israel, eles precisam continuar brancos, eles precisam continuar com as roupas limpas. E isso está falando tudo de uma forma espiritual, gente. É de pessoas que realmente decidem pela santificação, pela purificação, pela obediência à palavra de Deus. É disso que Deus está falando.
E aí ele dá um aviso para Arão, para que isso não aconteça mais, de Deus matar como matou Nadab e Abiú. É melhor que o sacerdote, que o sumo sacerdote, ele não se aproxime tanto do Santo dos Santos. Então Deus estipula uma data específica para que isso aconteça. Fora essa data, Arão e os levitas, mas principalmente o sacerdote, ele teria acesso só ao lugar santo. Lembra do tabernáculo, gente? Átrio, que era a parte de fora, lugar santo, que é a parte onde fica a mesa dos pães, o incensário, o candelabro, é aquela parte depois da bacia, né, de água. Então, depois dessa bacia, do átrio, vem o lugar santo. Esse lugar, o sacerdote até podia entrar, e ele deveria, na verdade, ele tinha que entrar mesmo todos os dias, para trocar o óleo, para uma vez por semana no sábado trocar os pães da presença, para colocar incenso diante do Senhor, que são as orações. Nós falamos bastante sobre isso lá em Êxodo, quando a gente falou sobre as partes do tabernáculo, tá bom? Então é importante que a gente entenda isso, para que a hora que chega nesses textos, a gente consiga compreender melhor. Quem não assistiu essas aulas, vale a pena ir lá no canal e assistir, para que você fique mais, que entenda melhor aquilo que a gente está falando aqui dentro do livro de Levítico. Então, o Senhor diz assim: diga ao seu irmão Arão, Moisés, que não entre a toda hora no lugar santíssimo, que era o Santo dos Santos, né? Em algumas passagens fala lugar santíssimo, em outras fala Santo dos Santos. Porque era o lugar onde a Arca da Aliança estava, a presença de Deus, né? Atrás do véu, ficava atrás daquele véu que foi rasgado lá quando Jesus morre na cruz. Diante da tampa da arca, né? O propiciatório, lembra? O propiciatório é aquela tampa, é chamado de propiciatório, a tampa da arca, para que não morra. Então, Arão, é melhor que você não entre tantas vezes ali no Santo dos Santos, porque se você estiver em pecado, você também vai morrer. A presença de Deus, infelizmente, daria esse fim àquele que estivesse em pecado. Se estivesse em pecado, morreria na presença de Deus. Então, Deus quer evitar a morte de mais sacerdotes, de mais levitas. Então não entrem no lugar santíssimo à toa. Vocês vão ter uma data específica para entrar, que vai ser nesse dia da expiação. Vamos seguir. Pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Então Deus vai sempre se manifestar ali no Santo dos Santos, porque é o lugar onde ele habita no meio do seu povo. É ali onde a presença de Deus realmente é constante, é uma habitação de Deus. Lembra o que é o Santo dos Santos, gente? O Santo dos Santos é o nosso espírito. Então, se nós compararmos com o nosso corpo, que é essa tipologia que o tabernáculo tem, o Santo dos Santos é o nosso espírito. Aonde Deus habita, aonde o Espírito Santo deseja falar o tempo inteiro conosco, aonde que nós precisamos sempre estar acessando na presença de Deus em oração, na meditação da palavra, no nosso espírito. É lá que Deus fala, porque Deus é espírito. Então, Deus vai se comunicar conosco através dessa vida de espírito, o meu espírito com o espírito de Deus, com a presença de Deus. Então é lá que Deus vai falar e Deus vai aparecer. Ele está falando que ele vai estar sempre ali em cima da tampa, no propiciatório. Aí versículo 3 ele diz assim: Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Então aqui nós temos duas palavras. Circulem aí, vamos circulando conforme a gente vai falando, para que vocês consigam entender um pouquinho melhor o que a gente vai explicando aqui. Então nesse versículo 3 fala de dois tipos de sacrifícios. O primeiro sacrifício é o novilho como oferta pelo pecado. Então existe uma oferta pelo pecado, que é o novilho, e depois tem o holocausto, que é o carneiro. Então nós temos oferta pelo pecado e holocausto. Dois tipos de ofertas diferentes. Quem precisar lembrar disso, depois volta um pouquinho lá no primeiro capítulo que vocês vão entender. Holocausto e oferta pelo pecado. Então ele precisaria estar com esses dois animais. Aí ele diz no versículo 4: ele vestirá a túnica sagrada de linho, com calções também de linho por baixo, porá o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Essas vestes são sagradas, por isso ele se banhará com água antes de vesti-las. Gente, a roupa que o sacerdote deveria usar para entrar no lugar santíssimo
nesse Santo dos Santos, uma vez por ano, no dia da expiação, não era aquela roupa completa. Não era aquela roupa com o peitoral, não era aquela roupa completa que o sacerdote usava, bonita, com as pedras, com todos aqueles aparatos. Não. Nesse dia da expiação, a roupa dele deveria ser exatamente essa, que era toda de linho. Era um vestido, né, de linho, uma túnica de linho. O calção dele por baixo, que seria a cueca, hoje em dia que a gente fala, né, o calção seria de linho. Um cinto de linho na cintura e um turbante de linho também. Então, a roupa do sacerdote era de linho. Linho fala de pureza, linho fala de... Tem vários significados o linho na palavra de Deus, mas uma delas é esse processo de limpeza, de purificação mesmo, né? O linho, para ser feita a roupa, ele tem toda uma preparação poderosa, linda, maravilhosa. Então, a roupa de linho era esse estilo de vida do sacerdote no sentido de se purificar, se santificar. E para vestir essa roupa, para entrar lá, ele precisava estar limpo, né? Se lavar, se banhar com água. Então fala desse processo de ritual de purificação que o sacerdote fazia em se banhar com água para depois colocar essa roupa para entrar ali no Santo dos Santos. Então existia um processo, né, para que ele pudesse entrar nesse lugar. Há sempre um processo. Vocês percebem? A gente está falando aqui desde o primeiro do início da aula sobre um processo de santificação, sobre um processo de purificação, sobre um processo de obediência e prática da palavra de Deus, né? É constante. A gente não precisa achar que nós vamos nos converter num dia e no outro dia nós já vamos ser 100% santo. Não, isso é um processo, mas nós precisamos entrar nessa prática de obediência e praticar, obediência e praticar a palavra. E assim a gente vai conseguindo chegar nesse lugar onde Deus deseja. Então ele precisava se santificar, se purificar com água para vestir essas roupas sagradas. Essa roupa de linho do sacerdote, muito provavelmente ela não ficava em um lugar qualquer, né? Ela ficava justamente em um lugar totalmente separado ou totalmente guardado para não se contaminar também com nada, né? Lembra? Ele está vestido com essa roupa e essa roupa daria acesso para ele entrar no Santo dos Santos e essa roupa precisava estar purificada, ela era sagrada, ela não podia ser usada para outra coisa a não ser esse dia da expiação. É muito sério no sentido de que quando nós desejamos estar na presença de Deus, nós precisamos nos atentar às nossas práticas, nós precisamos nos atentar à forma como nós temos vivido a nossa vida, como nós temos conduzido a nossa vida espiritual, como nós temos tido realmente um temor e a reverência da parte de Deus. Fala sobre tudo isso. Versículo 5. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes, como oferta pelo pecado, e um carneiro como holocausto. Agora ele vai receber da comunidade de Israel, de todos os israelitas, outros animais também para oferta. Então, o versículo 3 fala de 2 animais que Arão fará por ele. Essa primeira oferta de holocausto e oferta pelo pecado, nós vamos ler lá na frente, tá falando de ofertas que ele faria por ele. Então, esses primeiros 2 animais, Arão faria uma oferta pela vida dele, para que ele estivesse purificado, né? Que houvesse propiciação por ele. Aqui no versículo 5, ele vai receber da comunidade de Israel também animais para fazer sacrifício. E agora é por toda a comunidade de Israel. Quais são esses animais e quais são esses sacrifícios, então? Ele vai receber da comunidade de Israel 2 bodes. Então, se você quiser circular, e esses 2 bodes são oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Então, aqui nós temos de novo oferta pelo pecado com outros tipos de animais que são os bodes e o carneiro como holocausto. Lá em cima, no versículo 3, já repara aí comigo, a oferta pelo pecado de Arão é um novilho. A oferta pelo pecado de Israel, da comunidade toda, são bodes. Tá? Então isso aqui fala já para nós de níveis de santidade, níveis de posicionamento em Deus. Então aquele que não está separado para Deus,
ele vai oferecer como oferta pelo pecado bodes. Aquele que já é separado por Deus, que era o sacerdote, ele já tinha que estar se purificando durante o ano inteiro, não era só nesse momento que Arão deveria se purificar, então ele oferece como oferta pelo pecado um novilho. Então, olha a diferença de tipos de oferta pelo pecado. Se você olhar lá na oferta pelo pecado, no início do livro de Levítico, você vai ver essa diferença. Quando há oferta pelo pecado do sacerdote, é um tipo de oferta, uma maneira de se fazer. Eu lembro que a gente falou bastante sobre isso. Quando tem a oferta pelo povo de Israel, pela pessoa comum, vamos dizer assim, era um outro tipo de oferta e era uma outra forma do sacerdote agir nesse tipo de oferta. Então aqui a gente já percebe que também existe esse nível de diferença de tipo de pessoa e de tipo de pecado. Então a purificação de Arão como sacerdote era uma. Ele usava como oferta pelo pecado o novilho, e Israel, para oferta de pecado, usaria bodes. Vamos seguir que a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. 6. Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado. Tá vendo aí? Para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Então ele estaria fazendo algo em prol da família sacerdotal. Então não era um sacrifício de pessoas comuns, mas era um sacrifício de pessoas que já eram separadas para Deus. É o que eu acabei de falar. Então, Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Lembra o que significa a palavra propiciação? Eu vou pegar aqui de novo, mas se não me engano é cobertura, né? De pecado mesmo. Deixa eu pegar aqui. Expiação ou propiciação, cobrir o pecado, tá? Então, era como se houvesse uma cobertura. Lembra que é o sangue de Jesus que nos cobre, né? De todo pecado. É pelo sangue de Jesus que nós somos lavados e remidos, né? Então, fala dessa cobertura sobre a nossa vida de pecador. Então, Arão deveria fazer essa propiciação por ele mesmo e pela sua casa, pela sua família. Versículo 7. Depois pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. Ele vai preparar esses bodes ali na entrada, né? Perto do altar de sacrifício. Versículo 8. E lançará sorte quanto aos 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para Azazel. Gente, esse versículo 8, ele é uma discussão teológica infindável, tá? Não existe um consenso teológico sobre quem é esse bendito Azazel, tá bom? Então não existe. Se vocês googarem aí depois, procurarem, vocês vão ver vários tipos de explicações, várias teologias sobre quem é esse Azazel, tá? Por quê? Porque não existe uma tradução muito clara, objetiva. Não existe na tradição judaica nada que explique quem é esse famoso Azazel. É um demônio que ficava lá no deserto para receber o bode. Era o próprio diabo, que é chamado de Azazel aqui pelo Senhor, que receberia essa oferta pelo pecado de todo Israel. É uma pessoa, é um ser humano mesmo, que morava no deserto e que receberia esse bode como oferta. Gente, não há consenso. Existem coisas dentro da palavra de Deus que são verdadeiros mistérios, literalmente, e que Deus não vai explicar porque não tem por que explicar. Essa que é a verdade. Tanto Israel, talvez, quanto nós hoje em dia, vamos ficar com essa incógnita porque ninguém ia atrás desse bode até o seu lugar, o seu destino final, para saber quem era Azazel. Entende qual que é a questão? Era um bode que era literalmente solto, né, no deserto, para ele andar errante, para ele andar sem destino. E em algum momento ele ia encontrar com esse tal de Azazel, que para a maioria dos teólogos tem a ver sim com como se fosse um espírito maligno, o próprio Satanás, alguma eu ia falar entidade, né? Mas não tem nada a ver. Como se fosse algum espírito maligno mesmo que tomasse para si esse animal
como forma de pagamento mesmo do pecado de todo Israel, tá bom? Então nem vou me aprofundar aqui porque eu não vou conseguir explicar para vocês o que ninguém explica e o que a própria palavra também não vai explicar. Essa palavra Azazel, se não me engano, ela só vai aparecer aqui e em mais um outro lugar, se não me engano, que eu não me lembro aonde. Mas são textos que não voltam a repetir, eram práticas que Israel deveria fazer anualmente, então não eram práticas que eles faziam todos os dias ou toda semana, como eu já falei, e Deus se encarregava de fazer o que precisava fazer com esse animal lá no deserto. Pode falar, Rê. Oi, boa noite. Aqui na minha versão ele aparece como bode emissário. Isso, exatamente, tem essa outra tradução mesmo. Quando fala de emissário, tá falando de alguém que leva algo, né? Então ele seria o bode que leva algo sobre si. Então esse bode que era solto, nós vamos ver que um era morto, era feito o sacrifício dele, e o outro bode era esse bode emissário, que era esse que era enviado para o deserto, né? Ou para Azazel, tá na mesma. Então tem algumas traduções que tá mesmo como, eu não me lembrava agora, mas tem esse nome usado em algumas traduções, bode emissário. O próprio nome aí tá falando, ele leva alguma coisa, né? Ele tá com um encargo aí sobre ele. Ele era liberado, solto no deserto para provavelmente morrer de alguma maneira lá no deserto com todos os pecados de Israel. Era isso que ele levava, né? Toda a confissão. Vamos ler aqui que a gente vai ver isso acontecendo. Então não se preocupem, tá? Com essa questão, porque para nós hoje não faz sentido algum essa prática, né? Porque o dia da expiação já aconteceu. Esse sacerdócio de Jesus faz com que esse sacrifício seja único e para sempre, né? Então nós não precisamos mais disso, mas a gente precisa entender que existe um princípio que Deus está colocando dentro da sua palavra e que foi cumprido em Cristo. Versículo 7, então, vai falar sobre depois pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro e lançará sortes quanto aos 2 bodes. Um para o Senhor vai ser sacrificado e a outra para Azazel. Versículo 9. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Então ele vai sortear lá dos 2 bodes quem que vai morrer para o Senhor como sacrifício e quem vai ser enviado como esse bode emissário para Azazel para o deserto. Versículo 10. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. Então ele vai ser apresentado também como propiciação, só que ele não vai ser morto, um vai ser enviado. Versículo 11. Arão trará o novilho como oferta por seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família, e ele o oferecerá como sacrifício pelo seu próprio pecado. Pegará um incensário cheio de brasas do altar, que está perante o Senhor, e 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu. Então, aqui tem um outro ingrediente entrando nesse ritual, nessa prática, né, do dia da expiação. Agora, Arão deveria pegar um incensário, que era aquelas vasilhas onde se colocava o incenso mesmo, tá? Ele vai pegar cheio de brasas, então esse incensário vai estar cheio de brasas dentro, e essas brasas não podem ser de qualquer lugar, mas do altar de sacrifício, ok? Do altar que está perante o Senhor, e 2 punhados de incenso aromático. Então ele vai pôr as brasas ali dentro e jogar os 2 punhados de incenso aromático. Quando o incenso cai lá dentro, o que acontece? Começa então a sair aquela fumaça perfumada, tá? Então o processo do incensário, né, tem essa questão de sair um perfume agradável durante aquele processo ali daquele ritual. Gente, eu tenho para mim, igual o Whindersson, falando aqui igual o Whindersson, eu tenho para mim que tanto esse incensário, eu acho que eu comentei isso quando a gente estava falando do tabernáculo, tanto esse incensário, aquela mesa quadradinha, né, chamado altar de incenso, que fica antes do Santo dos Santos, ali no lugar, no lugar santo, né, junto com a mesa dos pães de um lado e o candelabro do outro, e esse altar de incenso ficava ali na frente. Esse altar de incenso era onde era colocado
esses... Ai, gente, incenso aromático. Era onde era colocado esse incenso aromático e ali o sacerdote fazia as suas orações, a sua intercessão por ele e por todo Israel. Para mim, esse incenso, ele tinha a ver justamente com apagar ou tirar o cheiro do sacrifício, do sangue. Porque vocês já viram aonde tem abate de animal, como aquele sangue pisado, aquele sangue que é retirado, ele tem um cheiro muito forte, né? Então você imagina, você mata um novilho, você mata bode, você mata vários animais ali no mesmo dia. Imagine o cheiro forte que tinha o sangue desses animais. E Deus pede então justamente um altar e aqui um incensário. Ai, esqueci de fechar a tela. Ai, que obra, gente. Gente, 1000 perdões. Eu estava olhando para o relógio aqui do lado, mas é aquele 2 minutos de distração e acabou o tempo, né? Eu vou me empolgando aqui, vocês me perdoem aí, porque muito chato isso, né? Fechar na cara da gente, ninguém merece. Deixa o pessoal entrar aí que a gente já continua. Então, essa questão do incensário, né, tanto aqui quanto lá o altar de incenso, que tinha perante a Arca da Aliança, antes do véu, para mim tem a ver com esse cheiro forte dos sacrifícios, né? Então, imagina o tabernáculo, aquele lugar era extremamente forte o cheiro de animais sendo sacrificados, de sangue sendo aspergido, né? De animais mortos, mesmo que fresco, mas tem um cheiro forte. Então Deus providencia esses incensos aromáticos para que o cheiro ficasse mais agradável, para que realmente isso subisse como incenso agradável às suas narinas. Lembra? A gente fala muito isso, né? Que a minha oração chegue a Deus como incenso agradável às suas narinas. Está falando sobre esse altar de incenso que tinha ali dentro do tabernáculo e que no momento que era colocado esse incenso aromático, né, esse pó, ele caía ali no fogo, né, nas brasas, e ele liberava então esse cheiro agradável. Quem aí tem o costume, né, ou já teve o costume de usar incenso em casa, né, aqueles pauzinhos lá que soltam cheiro dentro de casa, sabe do que eu tô falando. Então você põe fogo ali, né, aquilo fica incandescente e aí vai soltando aquela fumacinha com cheiro ali que para algumas pessoas, as pessoas gostam, né, e deixam lá queimando em casa para deixar aquele cheiro, tá bom? Então tem a ver com isso. Vamos seguir. 13. Porá o incenso no fogo perante o Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está acima das tábuas da aliança, a fim de que não morra. Então, percebe que o cheiro desse incensário, desse incenso, tinha a ver justamente com fazer com que Deus não sentisse o cheiro do pecado, ou o cheiro do animal morto, né? Então, eu acredito que tem a ver com isso mesmo. O próprio texto está dizendo isso aqui, para que ele não morresse. Deus não queria sentir o cheiro dos animais sacrificados, mortos, né, pelo pecado deles. Mas Deus queria sentir um cheiro agradável. Então, essa era a maneira de dizer: Deus, recebe o cheiro agradável e não o cheiro do nosso pecado, o cheiro desses sacrifícios. Ok? Versículo 14. Pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a parte da frente da tampa. Depois com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa. E aqui tá falando desse ritual mesmo, né? Que ele faria
com sangue dos animais que ele sacrificou. Ele levaria dentro de uma bacia um pouco desse sangue e ele entraria então no Santo dos Santos e iria aspergir, iria jogar, né, com a ponta do dedo, ele jogaria um pouco desse sangue tanto sobre a tampa, né, ele fala aqui de 7 vezes, como na frente da tampa, né, então ali um pouco antes da Arca da Aliança. Então tem todo um ritual de justamente assim, um pouco, um pingo desse sangue precisava respingar lá dentro para que Deus visse que o sacrifício foi feito, que os animais foram mortos em favor de Israel e do sacerdote, para que eles recebessem o perdão, né? Para que Deus realmente visse a reverência e o temor, né? E o sacrifício que eles tinham feito em prol dos seus próprios pecados. Versículo 15. Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo e trará o sangue para trás do véu. Fará com o sangue o que fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá sobre a tampa e na frente dela. Assim fará a propiciação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas, quaisquer que tenham sido seus pecados. Fará o mesmo em favor da tenda do encontro, que está entre eles no meio das suas impurezas. Gente, isso aqui está falando, inclusive, se você perceber, ele está falando que esse sacrifício, esse sangue, tem a ver com a purificação do próprio tabernáculo. É como se, assim, por causa do pecado que nós cometemos, lembra que o nosso pecado, ele contamina a terra. O nosso pecado, ele contamina o ambiente onde a gente vive. O nosso pecado contamina a nossa casa. O nosso pecado contamina a nossa família. O nosso pecado atinge até a 3ª e 4ª geração. A palavra vai falar. E a gente precisa entender o que significa isso. Isso fala de uma impureza espiritual, principalmente, que vai ficar ali impregnada. E se eu não me arrependo e se eu não me purifico, aquilo tem a tendência de sujar outras pessoas. Lembra da impureza no sentido de sujeira? Nós precisamos entender quando a palavra fala sobre impureza, Deus está falando sobre sujeira, sobre algo que foi contaminado, ficou sujo por algum tipo de contaminação, mas precisa voltar a ser limpo, precisa voltar a ser puro, precisa voltar a ser branco. É disso que está falando. Então, o pecado de Israel durante todo o ano trazia contaminação, inclusive para a área ali do tabernáculo. Então era uma maneira de Deus não destruir Israel, fazendo com que eles purificassem, inclusive, o próprio tabernáculo. Gente, o nosso corpo é o tabernáculo, lembra? Nós precisamos entender que a santificação, ela tem a ver com corpo, alma e espírito. Paulo vai dizer que nós apresentemos irrepreensíveis diante do Senhor corpo, alma e espírito. Vamos pegar esse versículo? Deixa eu ver onde ele está aqui rapidinho. Apresenteis corpo, alma e espírito irrepreensíveis. 1 Tessalonicenses 5:23. Abram lá comigo. Olha como tudo dentro da palavra de Deus, ele faz ele se completa, né? Deus não fala nada à toa conosco, ou mesmo na Velha Aliança, ou no Novo Testamento, que não tem a ver justamente com a própria palavra. 1 Tessalonicenses 5:23. Abram aí comigo. Me veio esse texto aqui na hora porque tem a ver com a santificação de um todo, né? Não, eu vou me santificar somente no meu espírito. Não, não. Deus quer que você santifique a sua alma e Deus quer que você santifique o seu corpo. Tudo é dele. O tabernáculo inteiro é dele. O templo inteiro é dele. Nós somos templos do Espírito Santo, da habitação de Deus. 1 Tessalonicenses 5:23. Diz assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, letra minúscula no espírito aí, que é o nosso espírito, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Então Deus deseja que o nosso corpo inteiramente
seja santificado, seja purificado, seja trazido de forma obediente à palavra de Deus. Então, quando ele está fazendo essa purificação, esse sacrifício ali dentro, quando ele está levando sangue para dentro do tabernáculo, é justamente essa santificação, essa purificação de dentro para fora. Não somente fora, mas de dentro para fora. Entendido até aqui, gente? Tudo bem? Hoje eu tô sem tela nenhuma, todo mundo me abandonou, tá todo mundo de tela fechada fazendo alguma coisa, estou literalmente sozinha aqui nessa aula, não tem ninguém me olhando diretamente com a câmera ligada, mas vamos que vamos, olha lá, os casca de bala, tudo com a câmera fechada, fazendo qualquer outra coisa, menos prestando atenção na minha aula, né? Tudo bem, tá tudo certo. Tá bom, vamos lá. Então, entendido até aqui, tá tudo certo? Tá ficando entendível o que eu estou falando? Ó, isso mesmo, Rê. Muitas anotações, muito bom. Vamos lá então, gente. Versículo 16, eu li, né? Tá. 17. Ninguém estará na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer a propiciação no lugar santíssimo, até a saída dele, depois que fizer propiciação por si mesmo, por sua família e por toda a Assembleia de Israel. O que quer dizer isso, gente? No momento em que esse ritual, que esses sacrifícios fossem feitos ali, Israel precisava estar longe mesmo do tabernáculo. Por quê? Porque era o momento em que Deus estava recebendo justamente as ofertas pelo pecado de todo o povo. E também pelo próprio sacerdote, pela sua família. Então você imagina que a presença de Deus estava ali de maneira tremenda, maravilhosa, e se alguém chegasse ali com pecado, seria fulminado mesmo automaticamente, assim como aconteceu com Nadab e Abiú. Então Deus pede para que eles se afastem, que eles não vão ali para o tabernáculo no momento nesse dia, né, do Yom Kippur, ou no dia da expiação, que eles permaneçam quietinhos ali, se humilhando em casa mesmo, né, com a sua família, até que o sacerdote fizesse todo o processo, todo o ritual necessário, tá bom? 18. Depois irá ao altar que está perante o Senhor, e pelo altar fará propiciação. Ele precisa santificar o altar também. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá em todas as pontas do altar. Esse altar é o altar de sacrifício lá fora no átrio, tá? Ele teria que fazer todo o ritual também ali no altar, santificando o altar. Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Era muito pecado, né, gente? Que era colocado ali como sacrifício o ano todo. Então, esse dia da expiação falava dessa limpeza, né, espiritual que eles deveriam fazer ali por causa do pecado mesmo. Versículo 20. Quando Arão terminar de fazer a propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para frente o bode vivo. Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo. Vai pensando aí comigo na imagem, tá? Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. Então, olha como era feito esse ritual do bode que ficava vivo. Então, todo o ritual do bode morto, do novilho, tudo já tinha sido feito, ok? Por último, então, Arão deveria pegar esse bode vivo, ele trazia esse bode para frente ali da tenda do encontro, já existiria um homem que não era o sacerdote, que estaria preparado para assim que ele fizesse essa oração, essa entrega, né, essa confissão de pecados sobre a cabeça desse bode, essa pessoa designada pegaria esse bode e levaria o bode até um lugar mais longe ali do tabernáculo, do povo de Israel, sairia para fora do acampamento, então ele libertaria esse bode para ele ir como esse bode emissário que a gente acabou de falar lá atrás. Então havia uma pessoa que ficava já ali
na frente da tenda do encontro, do tabernáculo, aguardando Arão fazer todo esse processo com o bode vivo, da confissão de pecados, da imposição de mãos sobre a vida do bode lá, né, sobre esse animal, e então ele seria levado para ser enviado como esse bode emissário, tá bom? Então, olha o que ele tem que fazer, né? Então, colocar as duas mãos sobre a cabeça do bode e confessar todas as iniquidades. Gente, se tem uma coisa que a igreja cristã no Brasil e no mundo perdeu na sua essência, é confissão de pecados. E por que a gente, como crente, como cristãos, a gente tem essa prática perdida no tempo? Porque, infelizmente, nós sempre fazemos uma correlação com a Igreja Católica, com o catolicismo romano, que faz aquela confissão de pecados lá no sacrário, junto com o padre, e aquilo não é fora da palavra. É isso que a gente precisa entender. Só que como a igreja evangélica, ela tenta se afastar o máximo possível do catolicismo romano, da igreja católica, ela tira, inclusive, práticas que são de Deus, práticas que são boas. E uma das práticas que foram esquecidas, que foram tiradas do contexto cristão, é a prática de confissão de pecado, gente. Isso é de Deus. Nós precisamos ter pessoas que nos discipulam, que estão sempre conosco, que estão ali nos ajudando a crescer espiritualmente, e a gente precisa ter essa prática de confessar pecado. Ou melhor, o ideal é que a gente confesse fraquezas ao invés de confessar pecados. Ok? Por quê? Porque no momento em que você fala, no momento em que você expõe o seu pecado com a sua boca, falando, colocando voz no seu pecado, para que o mundo espiritual ouça, tanto anjos quanto demônios, você possa justamente ser cobrado sobre o arrependimento disso. Vocês vão me entender, porque eu sei que cada pessoa aqui tem as suas fraquezas, assim como eu tenho as minhas fraquezas. Quando você tem um pecado de estimação, e quando eu falo pecado de estimação, é aquele pecado que você vira e mexe e cai novamente nele. Por que você ainda vira e mexe e cai nesse pecado de estimação? Porque você não tem a prática da confissão desse pecado, então você não expôs a sua humilhação diante de Deus e de alguém de sua confiança, de alguém que esteja cuidando da sua vida espiritualmente, para que essa pessoa pudesse virar para você e dizer assim: Elisângela, como que tá aquele pecado de pornografia? Elisângela, como é que tá aquele pecado de fornicação, se você é só um namorado com a namorada? Elisângela, como é que tá aquele pecado de mentira? Você continua mentindo? Elisângela, como é que tá aquele pecado de, sei lá, tudo que vocês possam imaginar aí, ok? Então, assim, todo tipo de prática de pecado, quando ele é confessado, quando eu coloco para fora diante de alguém, de um outro ser humano, a palavra de Deus fala que isso traz, inclusive, cura para nós. Tiago vai falar sobre isso, né, na sua carta lá, no Novo Testamento. Então, infelizmente, a igreja cristã evangélica, ela perdeu no tempo essa prática da confissão de pecados, e com isso ela justamente começou a ter muitos pecados de estimação. Porque quando você não tem a prática da confissão, quando você não confessa o seu pecado para ninguém, você acha que confessou para Deus, e você muitas vezes confessou, só que por aquilo não ter te causado nenhum tipo de humilhação, de realmente você se expor, né? Não houve exposição, você não ficou com vergonha de ter pecado realmente diante de Deus e dos homens. Então você vai voltar a pecar, porque parece que só diante de Deus essa vergonha de pecar é pouco, mas não seria pouco, seria muito. Porque conforme a gente volta de novo a pecar nas mesmas coisas, você está dizendo para Deus assim: olha, eu não te obedeço mesmo. Eu não quero te obedecer mesmo. Eu quero continuar uma pessoa carnal. Eu quero continuar com a minha prática de pecado. E Israel fez muito isso. Porque ele se esquecia desses rituais. Eles se esqueciam de fazer realmente aquilo que eles precisavam fazer. Perdia o temor, né? Eu falo que quando a gente perde o temor de Deus, o resto vira resto. Porque se você não teme a Deus que está vendo você praticar aquele pecado, você teme mais os homens
Ai, se aquele fulano vê eu fazendo isso, misericórdia. Ah, se o meu pastor soubesse isso que eu tô fazendo, misericórdia. Ah, eu passaria maior vergonha se alguém me vê nesse lugar aqui. Mas Deus está nos vendo, irmãos. Então, esse deveria ser a nossa maior preocupação, não o ser humano, né? Tá? Mas aqui, então, Arão fazia essa confissão de pecados, tanto da vida dele, quanto de todo Israel. Então, sabe aquele sacerdote que realmente sabia todo tipo de prática que acontecia no meio do seu povo, porque as pessoas vinham confessar o pecado para ele mesmo. Ele sabia, através daqueles sacrifícios que eram trazidos o ano inteiro, o que as pessoas tinham pecado, qual era a prática de pecado que Israel ainda estava caindo. Então ele ia lá e confessava sobre esse bode todos esses pecados, realmente entregando para o Senhor a culpa dele e de todo Israel. E aí esse bode era liberado através desse homem que estava ali designado para isso. 22. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Então era essa forma, levava bem longe do acampamento, né? E aí depois soltava o bode e o bode ia andando até sei lá onde para encontrar o tal do Azazel, ou ser esse bode emissário, tá? Tem teólogo, gente, vocês vão encontrar, porque eu já vi teólogo falando que esse bode, ele é a tipologia do próprio Cristo, levando todos os nossos pecados. Gente, essa parte eu não consigo, tá? Não consigo. Jesus não é comparado dentro da palavra de Deus com nenhum bode, tá? O bode tem a ver justamente com a oferta pelo pecado, é o animal que representa o pecado. Então, eu acredito muito mais em a representação do próprio diabo do que a própria representação de Jesus nesse bode emissário, tá? Mas vocês vão ouvir isso, se alguém der um Google aí, vocês vão ouvir isso aí também, tá bom? Mas não tem uma explicação 100%, então cada um olha para essa passagem como bem entender, e isso não muda a nossa teologia a respeito da nossa salvação, isso é mais importante, tá bom? 23. Depois Arão entrará na tenda do encontro, tirará as vestes de linho que usou para entrar no Santo dos Santos e as deixará ali. Ele se banhará com água no lugar sagrado e vestirá suas próprias roupas. Então sairá e sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto pelo povo, para fazer propiciação por si mesmo e pelo povo. Gente, olha que lindo isso. Lembra que o holocausto era o sacrifício que era colocado todas as manhãs pelo sacerdote, deveria ser colocado, né? Era a prática diária do sacerdote colocar um holocausto, uma oferta de holocausto, todas as manhãs sobre o altar. Então ele tinha que arrumar a lenha, né? Ver lá o fogo se estava em ordem, abater esse novilho, que era o holocausto, e colocar sobre o fogo, colocar sobre o altar. E esse novilho era o animal que estaria ali queimando durante todo o dia. E aí ele vai falar sobre, e queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado. Aí a gordura da oferta do bode e do, qual que é o outro animal? Do carneiro. Aí sim, essa gordura seria colocada sobre o holocausto, sobre o animal que está ali do holocausto, e aí ele seria queimado. Então, Deus faz todo o ritual primeiro de ofertas pelo pecado, faz toda a purificação, tanto do tabernáculo quanto do próprio altar, e em seguida ele coloca essa oferta do holocausto, que é aquela oferta que sobe até Deus com um cheiro agradável, porque o holocausto é a representação do próprio sacrifício de Cristo por toda a humanidade. Então, era sobre Jesus que todas essas ofertas, essas gorduras, nós falamos isso lá quando eu falei sobre a oferta de holocausto. Quem quiser ver essa aula, volta lá, é tremendo, gente. Jesus é a representação desse holocausto, que era queimado todos os dias, ali o dia todo. E sobre ele é que ia a oferta de gordura, que tem a ver com o nós, né? Com a nossa entrega, com o nosso desejo de entregar o melhor para Deus. Isso é maravilhoso. Então, no final de tudo, Arão vai lá sacrificar tanto o holocausto que o povo trouxe para ele, que era também o novilho, né? O carneiro, perdão, e o dele, que era o novilho. Então, só no final, ele vai lá sacrificar as ofertas de holocausto,
tá bom? Eu achei lindo isso aqui, eu falo, Senhor, como o Senhor é bom, o Senhor primeiro faz todo o ritual de purificação mesmo, e por último o Senhor ainda mostra que o favor do Senhor vai estar conosco todo o tempo. 25. Também queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado. Versículo 26. Aquele que soltar o bode para Azazel lavará suas roupas, se banhará com água e depois poderá entrar no acampamento. Então, o cara que ficava responsável por soltar o bode lá no deserto, quando ele voltasse, ele não podia sair entrando no acampamento de qualquer jeito. Ele tinha carregado o bode com todos os pecados de Israel, com todos os pecados do sacerdote. Ele estava contaminado com aquele bode que estava levando todos aqueles pecados. Então ele tinha que chegar num certo ponto, tirar suas roupas, tomar um banho, colocar novamente uma roupa limpa e aí sim ele entrava para o acampamento novamente. Gente, olha o nível de santificação ou de santidade que Deus requeria de Israel no acampamento, onde eles estavam como congregação, como assembleia. E isso não está falando de igreja, gente. Isso está falando de comunidade, isso está falando de onde eu moro, isso está falando de onde a minha casa está, isso está falando do contexto familiar. Então, a gente deveria se preocupar com a santificação da nossa vida, não dentro da igreja, mas principalmente no nosso contexto diário, de família mesmo, de dia a dia. Deixa eu olhar aqui o horário, gente, tá acabando a aula. Entende? Então, era para ser muito mais fora do que dentro do contexto igreja, comunidade. A igreja lá, o templo onde a gente vai de quarta, de domingo, deveria ser um lugar somente de celebração realmente ao Senhor, de adoração coletiva. Mas todo o restante, o contexto de confissão de pecados, de processo de santificação, de desejo por conhecer mais a Deus, de realmente obedecer a sua palavra, deveria ser no dia a dia. No dia a dia, ok? 27. O novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido ao lugar santíssimo, para fazer propiciação, serão levados para fora do acampamento. O couro, a carne e o excremento deles serão queimados com fogo. Aquele que os queimar lavará suas roupas e se banhará com água, depois poderá entrar no acampamento. Outra coisa que eles deviam fazer. Arão só levaria para dentro do tabernáculo uma bacia com um pouco do sangue dos animais que foram oferecidos. O restante do sangue, que não foi derramado lá no altar, né? Porque foi derramado nas 4 pontas, mas sobrou sangue. E sobrou as partes do animal que não deveriam ser queimadas. A gente sabe lá que tinham partes que Deus, da oferta pelo pecado, que Deus pedia para separar. E essas partes deveriam ser queimadas fora do acampamento. Existia um local cerimonialmente separado para queimar essas partes que não podiam ser queimadas no altar de sacrifício, para ser derramado esse sangue que não foi derramado no altar em nenhum outro lugar, porque era santo, era algo que tinha sido totalmente oferecido ao Senhor. Então, eles deveriam levar isso para fora. Enquanto eu estava estudando essa aula, sempre me vem na mente assim, gente, não sei se vocês têm essas perguntas, mas eu faço. Eu falo assim, Senhor, mas a gente olha para um texto como esse e a gente vê sacrifícios de animais sem parar, a gente vê muito sangue de animal sendo derramado. O Senhor vai tratando desses animais com esses rituais, onde sangue é aspergido ali, sangue é derramado aqui. Agora o restante do sangue e dos excrementos, do couro, né, do animal, tem que ser levado para outro lugar, para ser queimado com fogo. Senhor, por que o Senhor traz, né, todas essas alegorias? Por que o Senhor traz essas tipologias para nós? Como é difícil para nós hoje, na nova aliança, entendermos um pouco mais. Mas não, é o contrário. Nós precisamos entender que as tipologias, que as alegorias que Deus está fazendo aqui para nós no livro de Levítico, fala justamente de um sacrifício muito maior que já foi feito. Mas aqui eles estavam experimentando somente a sombra disso. Hebreus vai falar sobre isso, né? Que Deus estava aqui em Levítico tratando do sacrifício de Cristo, do sacrifício que seria feito de uma vez por todas, de uma maneira a aplacar a ira de Deus. O pecado de Israel,
O pecado dessas pessoas que levavam os sacrifícios, gente, não estavam sendo literalmente perdoados. Como assim, Elisângela? Eles não estavam sendo literalmente perdoados. Não, eles não estavam. Eles estavam sendo cobertos. Sabe como se, vamos brincar aqui para vocês entenderem, como se eu pegasse uma sujeira e eu literalmente varresse para debaixo do tapete e colocasse o tapete de volta em cima? Então, se você olhasse para aquele tapete, você ia ver a sujeira? Não, você veria somente o tapete. Mas e se eu levantasse aquele tapete, o que você ia ver? Muita sujeira que foi varrida para debaixo dele. Então, todo o ritual, todos os sacrifícios que foram feitos até Cristo por Israel, foi essa vassoura que estava levando a sujeira para debaixo do tapete. Porque eles não estavam sendo literalmente perdoados e retirados os seus pecados. Porque o único que pode perdoar pecados e nos purificar de todo pecado é Cristo. Mas Cristo não havia morrido ainda. Então, o sangue de animais não nos purifica, não nos limpa de todo pecado. Deixa eu pegar um texto aqui que eu vi sobre isso, que eu acho bem... Hebreus 10:4. Vamos terminar com Hebreus 10:4 e a gente vai voltar semana que vem aqui finalizando o capítulo 16, tá? Hebreus 10:4. Abram lá comigo. Hebreus 10:4. E a gente finaliza essa aula. E eu volto aqui, se for o caso, pra gente falar um pouquinho sobre isso, tá? Hebreus 10:4. O livro de Hebreus é um livro muito forte para falar sobre essa questão, viu? Da velha aliança, dos sacrifícios e tudo mais. Vamos pegar o capítulo 10 do versículo 1 e a gente vai ler até o versículo 4 ou um pouquinho mais, para a gente finalizar essa aula com esse texto maravilhoso. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 1. Olha o que o texto está dizendo. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, futuro, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois, olha só, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por quê? Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparaste. Isso é Cristo falando, tá? De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Então, se vocês quiserem ler depois, leiam o restante do texto. Cristo está dizendo que até a morte dele, todo e qualquer sacrifício de animais, de touros, de bode, de carneiro, de qualquer animal, era só uma maneira de aplacar a ira de Deus sobre o pecador, mas não removia pecado. João Batista vai dizer, quando Cristo vai chegando, né, para ser batizado, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra esse versículo, gente? Cristo tira o nosso pecado. Os bodes, os carneiros, eles só cobriam o nosso pecado. É o tapete com a sujeira por baixo. Então ele cobre a sujeira. É o sacrifício na velha aliança. Na morte de Cristo, ele tira a sujeira. Ele tira o pecado quando nós confessamos e nos santificamos. Amém, queridos? Vamos terminar? Senão a gente fica aqui falando até amanhã. O livro de Hebreus é um ótimo livro para se ler, para trazer um pouco mais de revelação sobre o sacrifício perfeito de Cristo, viu?
É maravilhoso ler Hebreus. É dificílimo esse livro, mas é uma delícia quando a gente lê, pedindo para o Espírito Santo trazer essa revelação para nós e o entendimento sobre os textos. Amém? Vamos orar para a gente terminar? Alguém quer aí orar? Para a gente finalizar? Jesus, obrigada, Deus. Que aula deliciosa.